Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre o máximo divisor comum. Bem, consideremos a título de ilustração os inteiros 4 e 6. Os divisores de 4 e 6 são os elementos do conjunto D, certo? Que é igual a mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4. E os de 6, os do conjunto D6, que é igual a mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Os divisores comuns são os elementos da interseção desses dois conjuntos. Ou seja, a interseção do conjunto D4 com o conjunto D6, os elementos em comum são justamente o mais ou menos 1, o mais ou menos 2. O maior elemento dessa interseção, ou seja, o número 2, é o máximo divisor comum de 4 e 6. Por que eu tenho interesse no máximo divisor e não no mínimo, no menor divisor? O menor divisor sempre vai ser menos 1, ou se eu pensar só com os números positivos, vai ser 1. Então, não faz diferença. Então, o que interessa para mim, o que a gente vai utilizar mais posteriormente, é justamente o máximo. Então, sempre tenho interesse em encontrar o máximo divisor comum entre dois números. Essa definição aqui, isso que a gente está vendo, é justamente o que nós aprendemos lá no ensino fundamental, certo? Que não é o objetivo, né, da teoria dos números. Nós queremos sempre mais além. Nós queremos descobrir mais coisas interessantes do máximo divisor comum. Então vamos lá. A definição para a gente aqui de máximo divisor comum é justamente essa daqui. Sejam A e B dois números inteiros. Um elemento D pertencente a Z se diz máximo divisor comum de A e B se cumpre as seguintes condições. Em primeiro lugar, o D é maior ou igual do que zero. O D é maior ou igual do que zero. D tem que dividir A e D tem que dividir B. D tem que dividir A e D tem que dividir B. A terceira condição é, se D' é o inteiro tal que D' divide A e D' divide B, ou seja, esse número D' aqui é um número que está por exemplo, nesse conjunto aqui, certo? Da interseção dos divisores. Então, D' também vai dividir D, ou seja, todo divisor comum A e B também é divisor de D. Repara aqui, por exemplo, nós dissemos aqui que o número 2 é o máximo divisor comum entre 4 e 6. Ele cumpre essas condições aqui? Sim. Primeiro, D é maior do que zero. O número 2 é maior do que zero. Segundo, o número 2 divide tanto 4 quanto 6. E todos os divisores comuns de 4 e 6 dividem 2. O mais ou menos 1, o 1 divide 2, o menos 1 divide 2. O 2 divide 2 e o menos 2 divide 2. Então, todos os elementos desse conjunto aqui, eles também dividem o número 2. Então, por isso que nós podemos afirmar que o 2 é o MDC entre 4 e 6. Tá? Vamos ver aqui. Então, segue algumas propriedades imediatas do conceito de máximo divisor comum. A primeira propriedade diz o seguinte: se D e D1 são máximos divisores comuns de A e B, então D1 tem que ser igual a D. Ou seja, ele está afirmando aqui que o máximo divisor comum ele é único. Ele é único. Ele está supondo que existe 2. Lembra que eu falei isso na sala já? Sempre que a gente quer provar que uma coisa é única na matemática, a gente supõe que existe 2 e prova que eles são iguais.
certo? Então é isso aí que ele quer provar. A segunda coisa é o número 0 é o máximo divisor comum de A igual a 0 e B igual a 0. O número 0 é o MDC de A igual a 0 e B igual a 0. A terceira propriedade, qualquer que seja o A diferente de 0, o módulo de A é o máximo divisor comum entre A e 0. Ou seja, se eu quero encontrar o MDC entre 24 e 0, o MDC vai ser igual a 24. Certo? Se eu quero encontrar o MDC entre menos 24 e 0, o MDC vai ser 24. Certo? Isso daqui nós vamos utilizar mais na frente, lá no método das divisões sucessivas para encontrar o MDC. Tá? Se D, a quarta propriedade, se D é o máximo divisor comum de A e B, então D também é o máximo divisor comum de menos A e B, de A e menos B, e menos A e menos B. Ou seja, só um exemplo aqui. Se eu disse que o MDC entre 4 e 6 é igual a 2, então ele está dizendo lá na propriedade que o MDC entre menos 4 e menos 6, 2. O MDC entre 4 e 6, menos 4 e 6, 2. O MDC entre 4 e menos 6 também é igual a 2. Então, pouco importa o sinal aqui, o MDC sempre vai ser o mesmo número. Tá? Então, por isso que vocês vão ver aí, em algumas demonstrações de proposições, que se utiliza o número estritamente positivo, porque não faz diferença, não vai fazer diferença alguma. Aí, algo interessante aí, muito interessante, que nós vamos utilizar não só aqui nesse capítulo, nessa sessão, mas também futuramente, é a identidade de Bezout. Tá? Vamos ver da onde surge isso daí. A proposição 1, que tem a demonstração lá no livro, vocês podem verificar lá, diz o seguinte: para quaisquer inteiros A e B, existem inteiros x0 e y0, tais que D é igual a ax0 mais by0, onde D, faltou aqui, e isso daqui é o máximo divisor comum de A e de B. Então, de novo, para quaisquer inteiros A e B, existem inteiros x0 e y0, tais que D igual a ax0 mais by0 é o máximo divisor comum entre A e B. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é que eu sempre posso escrever uma combinação, sempre posso fazer uma combinação, né? E vocês podem lembrar lá de álgebra linear, né? A combinação linear. Então, sempre posso fazer uma combinação linear entre o máximo divisor comum e os números A e B. No caso, os números A e B, tá? Eu sempre consigo encontrar valores aqui. Tá, o que eu faço? Ax0 mais by0. Sempre consigo encontrar esses valores x0 e y0. Ok? Então, nessa altura, já mostramos que todo par de inteiros tem um máximo divisor comum e que este é único. Lembra lá da propriedade que eu falei? A notação que usaremos para exprimir o máximo divisor comum de A e B é essa forma aqui, certo? Nós escrevemos assim: D é igual a MDC entre A e B. Bem, vale salientar ainda que esse máximo divisor comum pode ser expresso por uma igualdade que envolve A e B, que é isso daqui, né? D igual a x0 mais b y0, em que x0 e y0 são convenientes inteiros, como vimos. Só um detalhe: existe, na verdade,
sempre há, na verdade, sempre há uma infinidade de pares de inteiros x0 e y0 pertencente a Z, para os quais D é igual a x0 mais b y0. Cada uma dessas relações será chamada de identidade de Bezoar para A, B e D. Então, existe uma infinidade. Daqui a pouquinho, a gente vai aprender como a gente pode encontrar pelo menos 2 números aí para a gente ter uma noção, tá? Bem, aí nós entramos agora no método das divisões sucessivas. Bem, uma forma de encontrar o MDC é justamente aquela primeira lá, encontrando os divisores, como a gente fez no primeiro exemplo. Encontra os divisores e aí acha a interseção dos divisores e daí pega o maior valor, certo? Isso nem sempre é fácil de fazer, principalmente para números muito grandes. Por exemplo, eu quero encontrar o MDC entre 720 e 468. Para encontrar todos os divisores, fazer uma lista de divisores de 720, uma lista de divisores de 468, e aí para encontrar o maior em comum é algo um pouco desgastante, né? Então, por isso, uma forma mais simples de resolver esse problema de encontrar o MDC, né, é utilizando o método das divisões sucessivas. Nós vamos ver posteriormente que existe outro método que é utilizando a fatoração, mas aí só depois que nós estudarmos os números primos é que a gente pode, né, vai falar sobre esse método da fatoração. Por enquanto, e é tanto que a gente vai utilizar isso daí para encontrar justamente a identidade de Bezoar, então a gente deve aprender, vocês devem aprender o método das divisões sucessivas. É algo que tem que ficar. Ainda mais porque também mais na frente nós veremos outro assunto que são as equações diofantinas, que também vocês usarão o método das divisões sucessivas. Vocês vão encontrar a identidade de Bezoar para poder responder uma equação diofantina, tá? Então, para iniciar aqui, nós temos 2 lemas. O primeiro lema diz o seguinte: se A divide B, então o MDC entre A e B é igual a A. Se A divide B, então o MDC entre A e B é igual a A. Isso é simples de pensar. Olha só, se você pegar, por exemplo, 12 e 24. 12 e 24. Se você fizer uma lista dos múltiplos em comum, o 12 divide o 24. Né? Então, 12 divide 12, 12 divide 24. 12 divide 12 e 12 divide 24. Vamos fazer uma caneta aqui. 12. Eu estou falando o seguinte, ó. 12 divide 12 e 12 divide 24 também. Bem, se 12 divide 12 e 12 divide 24 e 12 já é o maior divisor de 12, né, que é ele mesmo, então o MDC entre 12 e 24 só pode ser o MDC entre 12 e 24 só pode ser o próprio 12. Tá? É isso que está falando aqui. O segundo lema diz o seguinte: se A é igual a BQ mais R, então o MDC entre A e B é igual a D, se e somente se o MDC entre B e R é também igual a D. Entenderam? Vamos ver aqui mais ou menos um exemplo. Olha só.
Suponha que eu tenha aí dois números 30. Eu quero ter o número 30 e ter o número 12. Pronto. Quanto vai ser 30 dividido por 12? 30 dividido por 12 é igual. 30 vai ser igual a 12 vezes 2 vezes 2. 12 vezes 2 é igual a 24, mais 6. Mais 6. 12 vezes 2 é 24, 24 mais 6 é igual a 30. Então ele diz o seguinte, que o MDC, quem é o MDC entre 30 e 12? O MDC entre 30 e 12 é 6. Se você encontrar os múltiplos comuns de 12, vão ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4 e mais ou menos 6 e mais ou menos 12. Quem são os divisores de 30? Você pode fazer aí, pode anotar aí no papel. Os divisores de 30 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 6, mais ou menos 10, mais ou menos 15 e mais ou menos 30. Então, o maior múltiplo comum, o maior divisor comum, né, vai ser justamente o número 6, que é justamente o resto. Se você fizer aqui, ó, ele diz o que aqui? O MDC entre A e B vai ser D, somente se o MDC entre B e R também for igual a D. Quem é o MDC entre 12 e 6? Quem é o MDC? O MDC entre 12 e 6. O MDC entre 12 e 6, pelo lema 1, ó, o MDC entre 12 e 6 é justamente igual a 6. Então, esse MDC daqui vai ser o mesmo MDC entre 30 e 12, de acordo com o lema 2. De acordo com o lema 2. Ok? Vamos ver então, baseado nesses dois lemas aqui, é que nós vamos desenvolver o método das divisões sucessivas. Vou passar aqui para o próximo slide. Pronto, tá aí. Bem, então vamos compreender aqui o método das divisões sucessivas, também conhecido como método de Euclides. E a gente vai entender por quê. O objetivo é encontrar o máximo divisor comum de dois inteiros, A e B, que podemos supor estritamente positivos, por meio de aplicações sucessivas do algoritmo de Euclides, do algoritmo euclidiano. Primeiro, aplica-se para A e B, depois para B o primeiro resto parcial e assim por diante. Ou seja, eu vou pegar e vou escrever, né, vou utilizar o algoritmo de Euclides para os números A e B, tá? Então eu escrevo que A é igual a BQ1 mais R1. Aí eu vou analisar. O R1 é sempre um número maior do que 0, maior ou igual que 0 e menor do que B. Se esse R1 for igual a 0, isso significa o quê? Isso significa que o B divide A. Se B divide A, então pelo lema 1 que nós vimos, então o B é o MDC entre A e B. Então já finaliza aí. Agora, se o R1 for diferente de 0, então nós usamos o lema 2. O que diz o lema 2?
O lema 2 diz que o MDC entre A e B vai ser o mesmo MDC entre B e R1. Então, aí eu vou utilizar o algoritmo de Euclides de novo para determinar qual o valor do resto entre B e R1. Então, eu escrevo aqui, ó. B vai ser igual a R1Q2 mais R2. Aí vou analisar. Se o R2 for igual a zero, então isso significa o quê? Que significa que o R1 divide B. Se R1 divide B, então pelo lema 1, R1 vai ser o MDC entre B e R1 e, consequentemente, vai ser o MDC entre A e B, tá? Aí suponha que R2 não seja igual a zero, seja diferente de zero. O que eu vou fazer então? Se o R2 for diferente de zero, eu vou aplicar novamente o algoritmo euclidiano, só que agora para o R1 e o R2. Aí vou fazer R1 vai ser igual a R2Q3 mais R3. Aí vou analisar o resto. Se o resto for igual a zero, então quer dizer que R1 é divisível por R2, ou seja, R2 divide R1. Se R2 divide R1, então R2 vai ser o MDC entre R2 e R1, que consequentemente será o mesmo MDC entre R1 e B, que consequentemente será o mesmo MDC entre B e A. Lembre que o MDC entre A e B é o mesmo MDC entre R1, entre B e R1, entre R1 e R2 e assim sucessivamente. Tá? Isso daí falando do lema 2, que a gente já viu lá. E quando eu vou parar? Eu vou parar de aplicar o método justamente quando eu tenho um resto igual a zero. Eu vou parar de aplicar o método e vou encontrar o MDC justamente quando eu tiver esse resto igual a zero. Vamos continuar aqui. Aqui é só um resumo do que estava ali naquela tela. É claro que, se acontecer de R1 ser nulo, então B é igual ao MDC entre A e B, devido ao lema 1. E o processo termina na primeira etapa. Se R1 for diferente de zero, passa-se a segunda e raciocina-se da mesma maneira com relação a R2. Se R2 for igual a zero, então R1 vai ser o MDC entre B e R1, devido ao lema 1. Mas, devido ao lema 2, o MDC entre B e R1 vai ser igual ao MDC entre A e B. Das duas conclusões obtidas, segue-se que o R1 é igual ao MDC entre A e B, e assim por diante. Ocorre que, como B é igual a R1, B é maior do que R1, que é maior do que R2, que é maior do que zero, então, para algum índice N, com certeza, Rn vai ser igual a zero. Então, nós sempre vamos poder encontrar o MDC entre dois números através do método das sucessões sucessivas. Por quê? Se não chegar a nenhum fator comum, a nenhum número, você chega pelo menos no número 1. Então, se chegar aí no resto igual a 1, quando você fizer a divisão, vai ser sempre possível, porque qualquer número é divisível por 1. 1 é divisor de qualquer número, certo? Então, sempre vai existir um valor aí. Aqui tem um exemplo para a gente ver na prática como é que a gente faz aí. Olha, determinar pelo processo das divisões sucessivas o MDC entre 41 e 12. Bem, devido ao papel especial que tem, sublinharemos o dividendo, o divisor e o resto em cada etapa do processo. Bom, vamos lá. Então, eu pego o maior número, tá? O 41. Pegue sempre o maior número. Então, 41
é igual a 12 vezes 3 mais 5. Opa! O resto deu um número maior do que zero. Se deu um número maior do que zero, então eu tenho que aplicar novamente o processo. Então eu faço aqui. Pego o B e faço com o 5. Então eu vou fazer 12 vai ser igual a 5 vezes 2 mais 2. 5 vezes 2 dá 10, então para o 12 só resta 2. Como esse valor aqui é diferente de zero, então eu tenho o quê? Então eu vou ter que fazer novamente, aplicar novamente a divisão euclidiana. Aí eu vou fazer agora entre o 5, ó, quero o resto daqui, tá? Entre o 5 e o 2. Aí eu vou escrever 5 vai ser igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Como esse resto aqui ainda é diferente de zero, ó, diferente de zero, então eu tenho que aplicar novamente. Só que quando eu aplico novamente, como o resto aqui é 1, então 2 vezes 1 é igual a 2. Qual foi o resto que ficou aqui? O resto igual a zero. Se o resto é igual a zero, então o 1 divide 2. É óbvio que divide. 1 divide 2. Se 1 divide 2, então 1 é o MDC entre 1 e 2, pelo lema 1. Só que ele também é o MDC entre 2 e 5. Ele também é o MDC entre 5 e 12. E também é o MDC entre 12 e 41, que era o que a gente queria encontrar. Então, eu vou fazendo as divisões, sempre usando o dividendo e o resto, até chegar a um resto igual a zero. Então, daqui eu tenho que o MDC entre 41 e 12 é igual a 1. O MDC entre 41 e 12 é igual a 1. Então, como eu tinha falado lá no início, nós podemos utilizar o método das divisões sucessivas para encontrar valores de x0 e y0 tais que o D seja igual a x0 mais B igual a y0, que é o chamado de identidade de Bezoar. Tá? A gente vai utilizar o exemplo anterior para a gente encontrar a combinação linear, certo? Então eu vou voltando para a gente encontrar aqui. Olha só, nós encontramos que o MDC é igual a 1. O MDC é igual a 1, tá? Se a gente pegar essa segunda linha aqui, ó, e a gente isolar o 1 aqui, a gente vai ter o quê? Que 1 vai ser igual a 5 menos 2 vezes 2. É o que está aqui, ó. 5 menos 2 vezes 2. Só que da anterior aqui, quem é 2? Quanto vale 2? 2 vale 12 menos 5 vezes 2. 2 é igual a 12 menos 5 vezes 2. Não é? Passa esse daqui para o lado de lá, fica negativo. Então, 12 é igual a 2 é igual a 12 menos 5 vezes 2. Vou passar lá para a gente ver. Ó, então, no lugar desse 2 aqui, eu substituo quem? 12 menos 5 vezes 2. Então, eu vou ter agora aqui, ó. Se eu multiplicar aqui, eu tenho 2 aqui, com 2 daqui vai ficar 4. Então, vai ficar 5 vezes 4. Eu não multiplico 5, porque o 5 eu vou substituir. E eu tenho 5 aqui também. Então, olha, 2 vezes 2 dá 4. 4. Se eu somar com esse 5 daqui, eu vou ter 5 números 5. Né? Vamos pensar assim, eu tenho 5 números 5. Então, vai ficar 5 vezes 5. E aqui, ó, eu vou fazer
é 12, eu tenho 12 vezes 2, só que aqui é menos, mas eu posso escrever 12 vezes menos 2. Por que eu deixo o 12 positivo? Porque esse 12 aqui já é justamente o número que eu encontrei o MDC, é o meu valor aqui do A, ou do B, né? O valor do B. Tá? Então já deixo ele aqui. Aí eu vou ver se eu tenho mais alguma substituição. Vamos voltar lá. Olha, daqui, ó, do 5 da primeira linha aqui, eu tenho o quê? Se eu isolar aqui o 5, eu vou ter que 5 é igual a 41 menos 12 vezes 3. 5 é igual a 41 menos 12 vezes 3. Ou seja, vamos lá. Então, se eu substituir esse 5 aqui, ó, este 5 aqui, eu vou ter, ó, 41 menos 12 vezes 3 vezes 5. Esse 5 aqui, ó, é esse daqui. Tá? Esse 5 aqui. Eu só substituí um 5, o outro continua aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou usar a distributiva. Eu vou ter 5 vezes 41, 41 vezes 5, tanto faz, tá? E 5 vezes 3. Por que eu só vou multiplicar vezes o 3? Porque o 12 é justamente o valor do B aqui que eu quero. Então, eu vou deixar 12. Então, o que eu faço? Eu vou ter 5 vezes 3, que é 15, tá? Só que aqui é negativo, então eu vou usar esse menos aqui, então vai ser menos 15. E eu vou somar com esse menos 2 daqui. Então eu vou fazer, ó, 3 vezes 5, 3 vezes 5, 15, mais esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui. Pronto, então vai ficar mais 2, que dá 17. Como eu estou somando negativo com negativo, né? Então vai ficar 17 negativo, que é o valor que está aqui, ó. 17 negativo, tá? Então aqui, o que eu já fiz? Eu já escrevi a minha identidade de Bezoar. O número 1 vai ser igual a 41 vezes 5 mais 12 vezes menos 17. Então eu achei dois valores, um para x0, que vai ser no caso aqui o 5, e o valor do y0, que é menos 17. Então, daqui, usando isso daqui, eu já consegui encontrar uma identidade de Bezoar. Então, você vê aí a importância, né, do método das divisões sucessivas. Mais na frente, nós vamos ver, como eu já falei, né, um assunto chamado de equações diofantinas, que é justamente utilizando a identidade de Bezoar. Só que lá você vai encontrar um número, você vai ter uma equação maior, mais semelhante a isso daqui. Aí você vai encontrar a identidade de Bezoar e a partir daí vai encontrar a solução da equação diofantina. Tá ok? E é só isso daí por hoje. Um abraço a todos.